Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu trouxe pra gente fazer juntinhos esse coelhinho aqui. Aproveitar que a Páscoa tá chegando, trazer mais um modelinho para vocês. E se você gosta de amigurumi, gosta de trabalhar com crochê, se inscreva no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Nós vamos então começar pela cabeça. Nós vamos fazer o anel mágico, rodar 2 vezes no dedo indicador. Nós vamos passar por baixo dessa primeira, com a agulha puxar essa linha ao lado, rodar em cima do indicador e dar uma laçada nessa linha ali. E está pronto o nosso anel mágico. Nós só vamos ajustar para poder tirar do dedo. E pronto o nosso anel mágico. Nós vamos fazer agora 6 pontos baixos dentro dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, vamos puxar aqui e vamos fechar o nosso anel mágico com a pontinha da linha que tá sobrando. Nesse primeiro ponto aqui que nós fizemos, a gente vai colocar o nosso marcador. Marcador, então, colocado, a gente vai para a segunda carreira. A segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Ou seja, dentro de cada ponto baixo que nós fizemos, nós vamos fazer 2 pontos baixos dentro dele. Nesse primeiro ponto, então, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Um ponto baixo. 2 pontos baixos, que é o nosso primeiro aumento. No segundo ponto aqui, vamos fazer 2 pontos baixos dentro dele, que é o nosso segundo aumento, e vamos fazer assim por todos os 6 pontos baixos que nós fizemos no anel mágico. Fiz o meu terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento, sexto aumento e o último aumento, então, a gente já acabou de fazer. Então, nós fizemos nessa segunda carreira 12 pontos baixos. Vamos puxar novamente o marcador para o primeiro ponto da carreira. A terceira carreira, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento. Então, nesse primeiro ponto, um ponto baixo, seguido de um aumento. Vamos seguir essa sequência, um ponto baixo e um aumento. Nós vamos fazer essa sequência, então, durante toda a carreira de número 3 e vamos terminá-la com 18 pontos baixos. Finalizei, então, a minha terceira carreira e nós vamos fazer agora a quarta carreira, que vai ser a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Nesse primeiro ponto, um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer essa sequência novamente. 1, 2 pontos baixos e um aumento. Seguindo essa sequência, nós vamos terminar essa carreira de número 4 com 24 pontos baixos. Finalizei, então, a minha quarta carreira. A quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer essa sequência ao longo de toda a carreira. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer mais uma vez a sequência. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Vamos seguir por toda a carreira número 5, fazendo essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento, e vamos chegar no final dela com 30 pontos baixos. Finalizada a carreira de número 5, com 30 pontos baixos, vamos fazer a carreira de número 6, que vai ser a sequência de 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 pontos baixos, seguidos de um aumento.
Nós vamos fazer essa sequência, 4 pontos baixos, um aumento, por toda essa volta, até chegar no marcador, e vamos chegar no final dessa carreira de número 6 com 36 pontos baixos. Terminei, então, a minha carreira de número 6. Vamos para a carreira de número 7, fazendo a sequência de 5 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, seguido de um aumento. Vamos, então, por toda a carreira de número 7, fazendo essa sequência, chegando ao final com 42 pontos baixos. Nosso trabalho finalizado a carreira número 7 já está tomando essa forma aqui. A carreira de número 8 vai ser a sequência de 6 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos seguidos de um aumento. Nós vamos fazer por toda essa carreira, essa sequência de 6 pontos baixos e um aumento, chegando no final dela com 48 pontos baixos. Finalizei a minha carreira número 8 e vamos para a última carreira de aumentos, que é a carreira número 9, que a gente vai fazer a sequência de 7 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos, seguido de um aumento. Vamos fazer isso por toda essa carreira até chegar no marcador e vamos chegar ao final da carreira 9 com 54 pontos baixos. A partir de agora, nós vamos fazer 8 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, a partir de agora, cada carreira vai ter 54 pontos baixos. Nós vamos fazer das carreiras 10 a 17 dessa forma. Eu vou começar aqui com vocês. Então, em cada ponto baixo que nós fizemos, nós vamos fazer outro ponto baixo em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou seguir por toda a minha carreira de número 10 e fazer ainda mais 7 carreiras dessa forma. Quando eu terminar as minhas, eu volto com vocês. Finalizei, então, as minhas 8 carreirinhas e a gente tem agora, no total, 17 carreiras. Vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras e temos no total aqui de 54 pontos baixos. A carreira número 18, nós já vamos começar a fazer as diminuições. A sequência vai ser de 16 pontos baixos e uma diminuição. Por toda a carreira, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos baixos. E agora nós vamos fazer a nossa diminuição. Vamos pegar a alcinha da frente do ponto ao lado, juntamente com a alça da frente do ponto do lado. Vamos dar a laçada e fechar esse ponto aqui. Então, de 2 pontos, nós fizemos 1. E vamos seguir por toda essa carreira, fazendo essa sequência de 16 pontos baixos e uma diminuição, chegando no final com 51 pontos baixos. A carreira de número 19, a gente tem que prestar atenção que a gente vai fazer a sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. E vai sobrar um ponto baixo no final, que nós vamos fazê-lo sozinho. Eu vou começar e volto no final da carreira com vocês. Nós vamos fazer 8 pontos baixos no início. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora a diminuição.
E vamos repetir essa sequência por mais 4 vezes. Quando eu terminar minhas 4 vezes dessa sequência, eu volto aqui. Eu termino, então, a minha carreira número 19, fazendo aquela sequência de 8 pontos baixos, uma diminuição por 5 vezes. Aí, no finalzinho, sobrou esse ponto baixo, nós vamos fazer o ponto baixo sozinho. Já vamos puxar o marcador para a gente começar agora a próxima carreira. Na carreira de número 20, nós vamos fazer a sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. E no final vão sobrar 4 pontos baixos, igual aconteceu na carreira anterior. Só que na carreira anterior sobrou um ponto baixo, agora vão sobrar 4. Aí a gente vai chegar ao total dessa carreira de 40 pontos baixos. Vou começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Vou fazer essa sequência por mais 4 vezes e volto. Cheguei aqui perto do final da minha carreira. Como eu falei, sobrou esses 4 pontos baixos que nós vamos fazer. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Chegamos ao final dessa carreira de número 20 com 40 pontos baixos. Vou puxar o marcador. Vou fazer agora a carreira de número 21. Essa carreira, nós vamos fazer a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E no final vai sobrar 4 pontos baixos para a gente fazer esses 4 pontos baixos sozinhos. Então, vamos começar. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Fiz uma sequência, vou fazer mais 5 sequências dessas e volto perto do final. Como eu falei, cheguei aqui no finalzinho da carreira e ficou faltando apenas 4 pontos baixos. Vamos finalizar 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Então, essa carreira de número 21, a gente tem no final dela 34 pontos baixos. Tá na hora da gente parar e colocar o olho. O olho vai ser colocado entre as carreiras 12 e a carreira 13. Então, a gente conta a partir aqui do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Carreira 12, entre a carreira 12 e a 13, eu coloquei meu olhinho aqui. E a distância entre um olho e outro vai ser de 9 pontos. Então, aqui está meu olho. A gente vai contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E a gente vai colocar aqui, nesse buraquinho aqui. Então, aqui vai entrar meu próximo olho. A gente dá uma olhada para ver se tá tudo certinho. Eu gosto sempre de conferir do avesso, para ver se a gente está colocando na mesma carreira, se tá retinho, e já podemos colocar a nossa trava. Olhinho, então, colocado, podemos continuar. Na carreira de número 22, nós vamos fazer a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, sobrando no final da carreira 4 pontos baixos. Vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer essa sequência por mais 5 vezes e no final vai sobrar 4 pontos e eu volto com vocês. Como eu falei para vocês, chegou no final da carreira, a gente vai ter 4 pontos baixos para fazer isolados. Então, vamos 1, 2, 3, 4. Então, dessa forma, nós chegamos ao final da nossa carreira 22 com 28 pontos baixos. A carreira de número 23, a gente tem que prestar bastante atenção, que ela vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Vamos fazer uma diminuição. Seguidos de 2 pontos baixos.
Um, dois, uma diminuição. E nós vamos fazer essa sequência mais 2 vezes. Ou seja, nessa carreira vai ser uma sequência de 3 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição por 3 vezes. E no final vai sobrar um ponto baixo isolado, eu vou mostrar para vocês. Cheguei então no finalzinho da carreira e como eu falei para vocês, vai sobrar esse ponto baixo isolado. Nós vamos fazê-lo, já puxar o marcador para a próxima carreira. Essa carreira de número 23, nós terminamos com 22 pontos baixos. A carreira de número 24, nós vamos fazer uma sequência parecida com a anterior. Vai ser de 2 pontos baixos, 2 pontos baixos e uma diminuição, seguido por um ponto baixo e uma diminuição. Essa sequência que eu acabei de fazer, nós vamos fazer na carreira 3 sequências dessa, de 2 pontos baixos, uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição. E no final vai sobrar também um ponto baixo. Vou fazer aqui e já volto. Cheguei aqui no final da carreira, sobrou esse ponto baixo isolado pra gente fazer. E agora nós vamos finalizar a cabeça fazendo um ponto baixíssimo aqui. Em vez de dar a laçada, a gente passa por dentro desse ponto, puxamos a linha, deixamos uma quantidade para costurar no corpo e vamos cortar. Depois de cortada, a gente vai puxar essa parte aqui e vamos trazer para dentro. Nesse ponto ao lado aqui, nós vamos passar a agulha de dentro para fora, pegar esse ponto e trazer aqui para dentro. É só para dar um acabamento mais bonito. O meu marcador eu já posso retirar. É só puxar o marcador que ele sai inteiro. Vamos colocar o enchimento e, a princípio, a nossa cabeça do coelhinho está pronta. Eu já coloquei enchimento na nossa cabecinha. E já coloquei também aqui os alfinetes aonde a gente vai marcar para fazer o focinho, aonde a gente vai bordar o focinho agora, tá? Eu já peguei minha linha com a agulha. Vou entrar por aqui embaixo, vou sair aonde está esse primeiro alfinete, já posso retirar, vou puxar e vou deixar um pedaço de linha lá embaixo para a gente poder costurar depois e arrematar. Agora, eu vou entrar com a agulha aonde está o segundo alfinete. Já vou entrar aqui, posso tirar o alfinete também, vou virar aqui para facilitar. Agora, nós vamos passar a agulha saindo nesse ponto aqui, aonde a gente entrou a primeira vez. Vamos passar, puxar. Eu coloquei uma linha muito grande, não precisava disso tudo não, mas vamos lá. Vamos puxar aqui. Novamente, nós vamos entrar nesse buraquinho aqui. Sair naquele buraquinho lateral ali no mesmo buraquinho, vamos puxar. Já vamos ajeitando com a mão. Vamos repetir esse processo de entrar desse lado e sair do lado de lá. Já vamos ajeitando aqui. Acho que dá pra gente passar mais uma vez. Passando. Acho que agora já tá bom. E agora a gente vai fazer aquela parte que desce. Então, nós vamos mais ou menos, vou pegar o alfinete aqui, a gente vai medir mais ou menos aqui no centro. Aqui. Agora, nós vamos passar a agulha pra cá e vamos sair aonde está o alfinete. Então, a gente vai sair nesse ponto aqui. Vamos puxar. Ajeitei aqui. Agora, nós vamos subir. Nós vamos passar bem no meio aqui, escondido. Vamos descer aqui de novo no mesmo ponto. Puxar. Cruzou,
Eu só vou descruzar aqui. Passei aqui. Vou subir novamente. E agora, eu já vou sair daqui aonde está aquela linha que eu coloquei em primeiro lugar. Vou sair no mesmo ponto dela pra gente dar um nó. Vou puxar aqui. Agora, com a agulha eu ajeito. E aqui nós vamos dar 2 nós, pra gente garantir que o trabalho não vai soltar, tá? São 2 nós bem fraquinhos. Não precisa apertar, porque senão a gente vai puxar o focinho e não vai ficar bonito. Demos o nó, nós vamos enfiar a agulha no mesmo ponto aqui. Podemos sair aqui no meio. Vamos puxar. O nó vai ser escondido, ele vai entrar. Vamos fazer isso do outro lado também. Nós vamos entrar no mesmo buraquinho, sair lá, puxar, e a gente viu que o nó ficou completamente escondido. E essa parte aqui a gente vai colocar pra dentro, na hora de costurar com o corpo não vai aparecer. Então, agora a cabecinha está pronta. Agora, nós vamos dar início à confecção do corpo do coelhinho e vamos começar, então, pelo anel mágico. Vamos fazer o anel mágico tradicional. Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel mágico. E dentro desse primeiro ponto, já vamos colocar o nosso marcador. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, dentro de cada ponto baixo, vamos fazer 2 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, fazendo um aumento. Dois aumentos. Vamos seguir por toda a primeira carreira, chegando ao final da carreira 2 com 12 pontos baixos. Na terceira carreira, vamos fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Então, vamos fazer um ponto baixo, no próximo um aumento, um ponto baixo, seguido de um aumento. Vamos fazer por toda a carreira número 3, chegando no final dessa carreira com 18 pontos baixos. A quarta carreira vai ser uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 pontos baixos, seguido de um aumento. Vamos seguir por toda a carreira e chegaremos no final dela com 24 pontos baixos. Temos, então, até agora, 1, 2, 3, 4 carreiras, com um total de 24 pontos baixos. A carreira de número 5, nós vamos fazer a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos, seguido de um aumento. Eu vou finalizar a minha carreira fazendo essa sequência e no final a gente vai ter 30 pontos baixos. A carreira de número 6, nós vamos fazer a sequência de 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 pontos baixos, seguido de um aumento. Vou continuar minha carreira e vou chegar ao final dela com 36 pontos baixos. A partir daqui, nós vamos fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, em cada ponto baixo, nós vamos fazer um ponto baixo por cima. Então, da carreira 7 a 12 vai ser dessa forma e nós vamos ter em cada uma 36 pontos baixos. Eu vou começar com vocês.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou continuar por toda a minha carreira até completar 36 pontos baixos e vou fazer mais 5 ainda. Chegando na carreira 12, eu volto com vocês. Terminei as minhas 6 carreiras de ponto sobre ponto e ficamos no total com 12 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. A carreira de número 13, nós vamos fazer uma sequência um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, igual a gente fez na cabeça. Eu vou fazer bem devagar para vocês conseguirem pegar. A gente vai começar com a sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer essa sequência que eu acabei de fazer por mais 3 vezes, ou seja, vão ser 4 sequências de 6 pontos baixos e uma diminuição, e eu vou voltar aqui no finalzinho da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira e vocês vão perceber que sobraram 4 pontos baixos. Nós vamos terminar a carreira fazendo simplesmente 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Então, essa carreira de número 13, a gente tem um total aqui de 32 pontos baixos. A carreira de número 14 é um pouco parecida com a carreira anterior, onde nós vamos fazer por 6 vezes uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos, agora vamos fazer a diminuição. Eu fiz uma sequência dessa, nós vamos fazer mais 5 ainda e no final vão sobrar 2 pontos baixos que nós vamos fazer sozinho, terminando essa carreira 14 com 26 pontos baixos. Vamos então agora iniciar a carreira de número 15 e nós vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. Fiz uma sequência, vou fazer mais 5 dessa e já volto no finalzinho da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira número 15 e sobraram 2 pontos baixos que nós vamos fazer. 1, 2, e assim finalizamos essa carreira com 20 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à última carreira do corpinho, que vai ser uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E dessa vez, nós vamos seguir essa sequência por toda a carreirinha número 16, terminando essa carreira com 16 pontos baixos. Terminei, então, minha carreira número 16. Nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Pegando aqui, vamos puxar, cortar a linha. Agora, nós vamos aguardar para a gente fazer a costura junto da cabeça. Nós vamos dar início à confecção da perninha. Vamos começar com o anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar esse anel. E eu vou usar como marcador a própria linha aqui do anel mágico. Nesse primeiro ponto, a gente puxa a linha. Que vai ser um trabalho bem pequenininho, já vou puxar aqui.
E na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Vou começar com vocês. Um aumento. Vou finalizar essa carreirinha de aumentos e no final a gente vai terminar a carreira número 2 com 12 pontos baixos. A carreira de número 4, a gente vai fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, essa carreirinha de número 4 vai ter 18 pontos baixos também. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos seguir por toda a carreira até terminar os 18 pontos baixos. Terminei, então, a minha quarta carreira. Nós vamos fazer agora a troca de cor pela cor branca. Nós vamos deixar um pedacinho pequeno aqui da azul, vamos cortar. E vamos começar agora a fazer com a linha branca. O que eu gosto de fazer nesse caso é o seguinte, eu vou desmanchar essa laçada aqui. E onde tem esses duas pontinhas aqui, as duas argolinhas, eu vou colocar aqui a agulha. E vou fazer a última laçada do ponto da carreira 4 com a linha branca. Então, eu pego a linha branca, faço a laçada com ela. Lembrando, então, que esse aqui é o último ponto da carreira 4. Nós vamos começar agora a carreira número 5. A carreira 5, 6, 7, 8 vai ser de ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, cada carreira dessas vai ter 18 pontos baixos. Eu vou iniciar com vocês. E a gente já pode esconder nessa linha branca aqui. Então, vamos aqui. Um. 2. 3, 4. Vamos seguir por toda a carreira número 5 dessa forma, fazer a carreira 6, a 7 e a 8. Quando eu terminar as minhas carreiras, eu retorno com vocês. Terminei aqui as minhas, então a gente ficou no total com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Já podemos fechar aqui com um ponto baixíssimo. E vamos deixar uma quantidade de linha suficiente para a gente poder costurar a perna no corpinho. E lembrando também que são 2 peças dessas que a gente tem que fazer. Vamos dar início, então, à confecção do braço do coelhinho. E nós vamos começar com o anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Anel mágico pronto, então, vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar esse anel. A segunda carreira vai ser de 6 aumentos. Então, em cada ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Vou fazer o primeiro aqui com vocês. Então, nesse ponto, vamos fazer 2 pontos baixos juntos. 1, 2, que é nosso primeiro aumento. Vou terminar a quantidade de aumentos aqui e retorno com vocês. Dessa forma, eu terminei a minha segunda carreira com 12 pontos baixos. A carreira número 3 e número 4 vai ser de ponto sobre ponto, então cada uma delas vai ter 12 pontos baixos. Eu vou iniciar aqui com vocês e já volto para mostrar a minha finalizada. Terminei, então, minhas 2 carreiras e agora a gente vai fazer a troca de cor, né? Como a gente fez lá no pezinho, a gente vai tirar só essa laçada do último ponto. Nessas 2 alcinhas, nessas 2 argolinhas, nós vamos passar a agulha e finalizar esse último ponto com a linha branca. Então, nós vamos dar a laçada aqui na linha branca, passamos, e já podemos também esconder a linha branca fazendo ela junto aqui. Então, a partir daqui, nós vamos começar a nossa quinta carreira. A carreira número 5, 6, 7, 8, 9 vai ser de ponto sobre ponto,
com a linha branca. Cada carreirinha vai ter 12 pontos baixos. Vou fazer as minhas e já retorno com vocês. Terminei, então, minhas carreiras. A gente tem no total aqui 9 carreiras e a gente tem aqui 12 pontos baixos. Lembrando que a gente tem que fazer 2 mãozinhas dessas pra gente costurar daqui a pouquinho. Nós vamos dar início agora às orelhinhas, tá? Nós vamos começar fazendo o anel mágico. Meu anel mágico já está pronto. E dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Um. 2, 3, 4, 5. 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel mágico. Então, vamos dar início à nossa segunda carreira, que vai ser de 4 aumentos seguidos e no final 2 pontos baixos. Então, vamos começar aqui com o nosso primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento, e sobrou aqui no finalzinho da carreira 2 pontos baixos que nós vamos fazer da forma tradicional. Um ponto baixo, depois no outro ponto, o outro ponto baixo. Então, finalizamos essa segunda carreira com um total de 10 pontos baixos. A terceira carreira vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Vai ser de um aumento. A gente vai fazer um aumento. E a partir de agora, nós vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Então, a partir daqui, vamos fazer 1, 2 pontos baixos e um aumento. De novo, essa sequência, 1, 2 pontos baixos e um aumento. E vamos fazer mais uma vez essa sequência que vai ser a última. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, seguido de um aumento. Então, a gente chegou aqui ao final da nossa terceira carreira com 14 pontos baixos. Na quarta carreira, nós vamos fazer essa sequência: 7 pontos baixos, um aumento e 6 pontos baixos. Então, vamos lá. 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Agora, a gente faz um aumento. E vamos terminar a carreira fazendo pontos baixos, que serão 6. Vamos terminar. 1. Opa. 2. 3. 4. 5. 6 pontos baixos. Chegamos ao final da nossa carreira, então, com um total de 15 pontos baixos. Começando agora a nossa carreira de número 5, nós vamos fazer a sequência de 7 pontos baixos, um aumento e 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Aqui a gente vai fazer o aumento. E vamos continuar até o final da carreira fazendo mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Então, finalizamos aqui a nossa carreira de número 5. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Com um total de 16 pontos baixos. Na nossa sexta carreira, vai ter apenas um aumento de novo. Então, nós vamos fazer a sequência de 8 pontos baixos, um aumento e 7 pontos baixos, terminando a carreira com 17 pontos baixos. Eu vou começar aqui. Então, são 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Vamos fazer o nosso aumento agora. Nosso aumento. E vamos até o final da carreira fazendo pontos baixos, que serão agora 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Terminando essa carreira, então, com 17 pontos baixos no total. A sétima carreira, nós vamos fazer 8 pontos baixos, um aumento e 8 pontos baixos. Vou fazer aqui e no finalzinho volto com vocês. Fiz, então, toda a sequência que eu falei para vocês e cheguei aqui no final com 18 pontos baixos. A gente vai agora para a oitava carreira, que vai ser a sequência de 9 pontos baixos, um aumento e 8 pontos baixos. Eu já retorno no finalzinho. Finalizei aqui a minha carreira com essa sequência e ficamos no total com 19 pontos baixos. A carreira de número 9 vai ser somente de ponto sobre ponto, ou seja, a carreira inteira vai ter 19 pontos baixos. Vou começar com vocês, aonde tem um ponto baixo, a gente faz outro por cima. 1, 2, 3, 4, 5. Terminada a carreira de número 9, nós vamos passar para a carreira de número 10, onde começam as diminuições. Nós vamos fazer 9 pontos baixos, uma diminuição e terminar com 8 pontos baixos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a diminuição, pegando a alcinha dos 2 pontos e dando a laçada. E vamos terminar a carreira agora com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Cheguei ao final da minha carreira número 10 com 18 pontos baixos. A carreira de número 11 vai ser a sequência de 8 pontos baixos, uma diminuição e 8 pontos baixos, terminando a carreira com 17 pontos. Eu volto aqui com vocês quando eu terminar. Finalizei, então, aqui a minha carreira de número 11 e vamos para a carreira de número 12, que vai ser a sequência de 7 pontos baixos, uma diminuição e 8 pontos baixos. Vamos começar com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Vamos fazer agora uma diminuição. E vamos terminar a carreira com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Chegamos ao final da carreira, então, com 16 pontos baixos. A carreira de número 13, nós vamos fazer a seguinte sequência, que vai ser de 8 pontos baixos, uma diminuição e 6 pontos baixos. Já retorno no finalzinho com vocês. Terminei a minha sequência e fiquei com um total de 15 pontos baixos
na 13ª carreira. A 14ª carreira agora vai ser a sequência de 7 pontos baixos, uma diminuição e 6 pontos baixos. Cheguei no finalzinho da minha carreira, então, com 14 pontos baixos. As carreiras 15, 16, 17 e 18 vai ser apenas de ponto sobre ponto, com um total de 14 pontos cada uma delas. Vou começar aqui e assim que eu terminar essas carreirinhas, eu volto com vocês. 1, 2, 3. Completei, então, aqui minhas 4 carreiras de ponto baixo. Já vou aqui no finalzinho fazer o ponto baixíssimo para finalizar. Já vou deixar um pedaço de linha, né, pra gente costurar, tirar meu marcador aqui. A nossa orelha, ela fica um pouquinho barrigudinha assim, porque na hora que a gente for ajeitar para colocar no coelho, a gente vai apertar aqui e ela vai ficar um formato mais bonitinho, um formato mais arredondado aqui, pra gente colocar no coelhinho. Lembrando que agora a gente tem que fazer mais uma e vamos partir para costura. Chegou a hora da gente costurar o corpinho, então. O que eu gosto de fazer é colocar entre a cabeça e o corpinho cola quente. Às vezes você tem aqui aí na sua casa, né? Um tubinho de cola quente, corta, coloca aqui no meio pra gente garantir que a cabeça não vai ficar caindo. Não é obrigatório, mas eu acho que ajuda muito no trabalho. Eu vou colocar meus alfinetes aqui pra gente começar a costura. Coloquei meus alfinetes aqui, né, pra segurar o corpinho na cabeça. E agora a gente vai começar a costura, né, no pedacinho onde a linha tá sobrando aqui. Eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou pegar aqui na cabeça, de forma lateral, puxar, apertar bem, e vou passar de forma lateral também, lá no corpinho, nesse ponto aqui, ó, no primeiro pontinho que a gente tem aqui da carreira. Passei aqui, puxei, e agora eu já tenho que ir apertando bem o trabalho. De novo, vou passar aqui na cabeça, nesse ponto lateral, puxar, vou lá embaixo no corpinho, de forma lateral também, e vou puxando e apertando. Aí, você vai vendo que o trabalho já tá ficando bem preso. A gente vai conferindo, né, se não tá saindo do lugar. Vou passar aqui de novo. Vou passar aqui mais uma vez. E vou fazer isso toda a volta aqui até chegar ao final. Quando eu chegar no finalzinho aqui, a gente faz o arremate juntos. Cheguei aqui no final, costurei meu último ponto e agora a gente vai fazer o nó, né? Dar o arremate aqui. Vou pegar qualquer ponto aqui do lado, passar a agulha. Nessa argolinha que se formou, a gente vai passar a linha e vamos dar um nó. No meu caso, eu vou dar outro em cima desse mesmo. Vou dar outro nó aqui. Passei por dentro da argola. Puxei bem. Vou enfiar em qualquer ponto aqui e sair aqui do lado. Por quê? Quando a gente costurar as outras partes, a gente solta aqui também, dá o nó tudo junto e depois esconde. Dá pra vocês verem que ficou uma costura bem discreta, ficou uma costura bonita, tá seguro. E por enquanto, o nosso coelhinho tá assim. Agora, vamos costurar as perninhas. Eu posicionei aqui o pezinho como vai ficar mais ou menos, tá? Já vou tirar esse aqui pra gente começar a costura desse. Pessoal, lembrando que eu já coloquei o enchimento aqui, tá? Coloquei o enchimento no pé e nós vamos começar a costura como nós fizemos lá na orelha. Aqui no corpinho a gente vai fazer de forma lateral. De forma lateral. E aqui no pé, no primeiro ponto aqui do lado, de baixo para cima, puxamos no ponto ao lado de cima para baixo. Voltamos aqui pro corpinho, nós vamos fazer de forma lateral nesse ponto bem embaixo aqui. Novamente, vamos pegar de baixo para cima, no ponto lateral de cima para baixo.
E vamos fazer assim, contornando todo esse pezinho dele aqui até chegar no final. Terminei aqui de costurar, então, as minhas duas perninhas. Vou posicionar o bracinho pra gente fazer a costura. Eu posicionei aqui o meu bracinho. Esse eu coloquei bastante enchimento e ele ficou pra cima. Esse aqui, coloquei pouquinho enchimento para ele ficar para baixo. Você pode colocar os dois para cima, os dois para baixo, ou fazer dessa forma aqui, como você achar melhor. Eu já vou costurar os meus e retorno aqui com vocês. Então, aí está o nosso coelhinho finalizado. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer ter vocês aqui comigo. E se vocês puderem fazer a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like, fico muito agradecida. E até um próximo vídeo. Um abraço para vocês.